Bom, vou começar falando da minha trajetória, vamos dizer assim. Eu sempre pensei realmente em escrever, desde que me entendo por gente, mas eu acho que eu escolhi um caminho meio, um atalho meio estranho, porque primeiro eu me formei em antropologia, depois fiz mestrado, quase fiz doutorado e abri uma editora, achando que isso ia simplificar a minha vida como escritora. Na verdade, não foi o que aconteceu. De repente, eu tive que esperar 20 anos, que foi 18 anos, na verdade, foi a época que eu estava como editora, e que eu não tinha tempo nenhum para escrever, e depois eu estava gostando muito de trabalhar com o texto dos outros. E aí, realmente, não deixei essa minha vontade de escrever vir à tona. Eu tive que sair da editora para começar a escrever. E isso aconteceu quando foi no ano 2000, na verdade, agora. Quando eu já tinha... Eu publiquei o meu primeiro livro, quando eu já tinha 55 anos. Então, eu costumo dizer que eu sou uma escritora temporã, porque nasci realmente como escritora já bem tarde. E o primeiro livro que eu escrevi foi esse aqui, A Mãe da Sua Mãe e Suas Filhas, que é um livro que começou, meu interesse por ele começou em 2000, justamente quando eu tinha acabado de vender a editora Marco Zero, e estava assim, falando, bom, agora eu tenho que escrever, se não escrever agora, não escrevo nunca mais. E era a época dos 500 anos do descobrimento do Brasil. E eu pensei que eu gostaria de escrever um livro, eu gostaria de ler um livro que contasse essa história da formação da cultura brasileira através do ponto de vista das mulheres. Não que eu fosse exatamente feminista, e até aqui no livro eu já começo dizendo isso. Mas houve na época uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais que dizia que 2/3 dos brasileiros são descendentes da mãe indígena ou negra, e que o pai viria da Europa, né, do sangue europeu, teria vindo através dos pais. E eu achei isso muito interessante, resolvi contar essa história, como seria uma possível história desse sangue indígena começando, e também com o sangue português, começando a história do nosso povo brasileiro até hoje. E eu chego, então, começo em 1500 e chego até o ano 2002, quando foi publicado isso aqui. Aí, quando eu escrevi isso aqui, eu realmente vi que tinha achado a minha profissão, apesar de já com 55 anos, e apesar de saber que eu ia escrever em algum momento, mas só então realmente eu tive essa confirmação de que era isso que eu queria fazer. E desde aí eu já publiquei 5 romances e tenho também toda uma produção infanto-juvenil, mais de 20 livros infanto-juvenil. Eu gosto muito de escrever também para adolescente, sobretudo, não para criancinha, para adolescente. Mas os meus romances, depois desse, eu escrevi um sobre Eleanor Marx, filha de Cal, que nasceu também, que geralmente a minha ideia de começar a escrever alguma coisa, primeiro tem que apaixonar pelo tema, e depois, que realmente você se dedicar 1, 2 anos a trabalhar sobre um tema, você tem que ter muita paixão sobre ele. E geralmente a ideia de um romance nasce assim de alguma coisa. O começo da Mãe da Mãe nasceu dessa pesquisa, desse dado dessa pesquisa. O da Eleanor nasceu do fato de que há uma história sobre ela, uma lenda, que diz que ela teve ela fez um pacto com o marido dela de suicídio, e que ela teria suicidado e o marido não. Eu falei, poxa, mas não é possível. Sabe, uma mulher tão extraordinária como ela, inteligentíssima,
filha do Marx. Como é que até no último momento da vida dela foi enganada? Não é possível isso. Aí comecei a pesquisar e aí fiz um romance com o que eu achei dessa história, que não é bem assim. Quem leu o romance vai ficar sabendo. Depois eu escrevi esse, que é o Fantasma de Luiz Buñuel, que foi a partir também de uma entrevista do Buñuel, que ele dizia que ele não se importaria de morrer desde que pudesse levantar da tumba de 10 em 10 anos, ir até uma banca do jornal, ler as notícias do dia, ler os desastres que teriam acontecido no mundo e voltar sossegado para sua tumba. Então eu pego esse mote e faço um grupo de amigos, de 5 amigos que se conheceram na Universidade de Brasília em 68, que foi uma época realmente que o Buñuel era um dos ídolos desse tipo de estudante brasileiro, né? Que era um cult na época, né, o Buñuel. Hoje ele está meio desaparecido, mas realmente foi um cineasta importantíssimo para toda essa geração. E eu faço então esses 5 amigos se encontrarem de 10 em 10 anos, por vários motivos, e aí colocar em dia a vida deles e a vida do país. Depois eu escrevi um outro, que não está aqui, que não tem nenhum exemplar dele aqui comigo hoje, que é a história de Damiana da Cunha, uma indígena da época da colonização de Goiás, que serviu como uma ponte entre a tribo dela, o povo dela que acabou exterminado, e o colonizador branco. É uma história realmente, uma tragédia da formação brasileira, né, que assim como aconteceu em Goiás, aconteceu no Brasil todo. E também a partir dessa história dela, eu fiz esse romance, chama Guerra no Coração do Cerrado, e foi publicado pela Record. Meu último livro, que é esse, Com Esse Ódio e Esse Amor, editado pela Global, nele eu falo de uma brasileira que vai construir uma ponte na Colômbia, é sequestrada pelas Farc, e ela começa a namorar um colombiano que está fazendo um filme sobre o Túpac Amaru, que foi um grande herói da independência peruana. Ele não chegou realmente a conquistar a independência, mas foi o primeiro herói, o primeiro personagem, não vamos chamar nem de herói, porque eu não gosto disso, mas o primeiro personagem realmente a lutar pela independência americana. E então, o que eu acho assim da minha obra, eu acho que ela tem 3 pés, na verdade. Assim, ela tem essa coisa da antropologia e da história, tem um pouco do passado, que é uma coisa também que eu recupero muito. Eu gosto muito de estar tratando do passado não como não como passado como tal, mas como para saber como é que nós chegamos até aqui. O passado sempre chegando até aqui. E o outro pé seria a questão feminina, mas não feminista, que eu acho que tem muita diferença. Realmente, a minha obra, eu não posso fugir do meu olhar de mulher, vamos dizer assim. Então, realmente é uma obra escrita por uma mulher. E eu acho que bom, e também tem uma outra parte que eu acho que vai estar marcando todos os meus livros, que é uma visão do mundo que tem um fundamento político. Eu realmente acho que você não faz literatura se você não faz política também. Por mais que você ache que você está escrevendo um livro só a partir do seu subjetivo, da sua visão de mundo, das suas coisinhas particulares, você tem sempre que estar falando da sociedade como a política entendida como uma coisa mais ampla, né, de você tentar entender o mundo em que você está vivendo.